seja muito bem-vindo de todos os lugares que você acompanha o Escola da Graça Cast. Eu tenho a alegria de poder levar até você pela Rádio Vinha, pelo canal do Pastor Aloysio no YouTube e de todos os lugares que você acompanhar, seja abençoado. Bem-vindo à nossa conversa semanal com o nosso pastor Aloysio Silva. Primeiramente, pastor Aloysio, sempre uma alegria estar sentado à mesa, esse lugar que os filhos têm direito, e eu me alegro em poder ser filho e estar sentado com o nosso querido pastor. Bem-vindo, pastor. Obrigado pelo carinho, querido pastor Guilherme. É sempre uma alegria e uma honra poder estar aqui compartilhando algo da palavra de Deus. Aleluia. Para quem não sabe, pastor Aloysio está sempre respondendo aqui. Você pode perguntar, envia sua pergunta, manda pelo direct no Instagram do @AloysioASilva ou aqui agora no chat do YouTube. Claro, não sem antes se inscrever no canal. Pastor Nauro Pedrosa, estamos aqui para mais um Escola da Graça Cast, onde seremos muito abençoados. Pastor, boa tarde. Boa tarde, Guilherme Rigonato. Boa tarde a todos vocês, ouvintes da Vinha FM, pastor Aloysio, pastor Rigonato. Sempre uma grande alegria compartilharmos aqui do Evangelho e edificar a sua vida. E também conosco o pastor Luiz Rigonato, que está aqui para mais um episódio do Escola da Graça Cast, que inclusive já senta à mesa com o pastor Aloysio há muito tempo, mas agora nós estamos aqui participando também, né, pastor Rigonato? Bom, primeiramente é uma grande responsabilidade sentar-se à mesa com o pastor Aloysio, né? Mas, claro, é graça sobre graça de Deus sobre a minha vida. E hoje, certamente, vamos aprender mais ainda. Porque cada vez o pastor Aloysio flui em revelações, em sabedoria que Deus tem dado a ele de maneira abundante, né? Não saia daí, divulgue para mais pessoas agora para que possam ser abençoados também. Como nós já estávamos falando aqui no Escola da Graça Cast, quem perguntou tem a pergunta registrada aqui, e é o Jonas Santos, que foi lá no programa anterior, compartilhou uma história, pastor Aloysio, e eu leio aqui para o senhor agora. Ele é o seguinte, ele é obreiro numa igreja aqui em Goiânia. Ele está dizendo assim, ó, pastor, eu sou obreiro na minha igreja, mas ultimamente eu ando bem chateado. Tem um membro que congrega junto conosco, ele também é obreiro, gente boa, mas a mania dele é de fazer piada com todo mundo, pastor. Às vezes é engraçado, mas eu percebo alguns irmãos chateados. Eu também fico chateado. Reclamei com o meu pastor, falei sobre a insatisfação de alguns irmãos, mas o pastor brigou comigo. Ele disse, deixa de bobagem, entra nas brincadeiras. Fiquei chateado e até pensei em sair da igreja. Pastor, eu e outros irmãos estamos errados em reclamar pela atitude desse irmão? Então, se ele é pastor, o pastor precisa de entender que ele todos os domingos está ali para compartilhar algo muito sério e poderoso, que é a palavra de Deus. Agora, se durante a semana tudo que ele sabe fazer é piadinhas, quando ele for falar sério, ninguém vai dar crédito. Ninguém vai dar crédito. A palavra do Senhor diz que os anjos falaram para Ló, tem mais alguém da sua família? Vai buscar, porque vai cair fogo do céu. E Ló lembrou dos seus 2 futuros genros. Sim. Estavam noivos das filhas. E Ló foi falar para eles, olha, Deus vai destruir a cidade, nós temos que sair. E a Bíblia fala que os genros, eles riram, acharam que ele estava fazendo piada. Meu Deus. Por que eles acharam isso? Porque Ló, certamente, o tempo inteiro estava falando brincadeira. No dia que precisou de falar sério, não teve autoridade. Então, nós, pastores, temos que zelar muito pela nossa posição de alguém que está pregando o evangelho, liberando a palavra de Deus, e quando nós estivermos falando, as pessoas têm que atribuir crédito e seriedade. Esse é um aspecto. Muito bem. Dito isso, é preciso avaliar também quais são os tipos de brincadeira. Sim. Então, é óbvio que piadas obscenas, licenciosas, não cabem na boca de um filho de Deus. Também não cabe piadas que ficam depreciando a pessoa por causa da sua altura, do seu peso, da sua cor, ou coisas desse tipo, por causa do seu cabelo e sei lá mais o quê. Então, essas piadas depreciativas também não cabem na vida de um filho de Deus. Veja, o Jonas está chateado. Se ele está chateado é porque tem algumas brincadeiras que ofendem. Em vez de ser engraçadas, elas ofendem, não é? Tem pessoas que não se importam, né? Você quer brincar com a minha calvície, né? Pode brincar, eu não me importo.
Mas tem gente que se importa. Sim. E se ofende com isso. Então, você, como pastor, como obreiro, teria que ser o último a ofender alguém com essas coisas tão fúteis, não é verdade? Agora, se as brincadeiras são saudáveis, né? Na medida certa, porque também tem isso. Tudo que é exagerado incomoda, não é verdade? Alguém que não ri nunca incomoda. Alguém que é absolutamente sério o tempo inteiro incomoda. Sim. Mas também alguém que nunca é sério e que está o tempo inteiro dando gargalhada, incomoda. Então, essas duas coisas têm que ser olhadas, os extremos, né? Então, se as brincadeiras são apropriadas, né? Elas são na quantidade certa, então, Jonas, aí eu concordo com o seu pastor. Tenha bom humor, né? Tenha bom humor e ria junto. Mas se realmente a coisa tem sido exagerada e tem tido essas características que eu mencionei aqui, realmente não cabe na vida de um obreiro. Pastor, imitações, né? O senhor sempre falou contra isso. Você não imita as expressões de uma pessoa quando ela está ali no culto, adorando, falando em línguas, né? Eu não mencionei Impróprio, isso, né? pastor? Mas fazer piada com a palavra de Deus também não é apropriado. Deixa isso para os ímpios, né? Então você faz muita piada do crente orando em línguas. Aí o dia que você for orar em línguas, você vai sentir travado. Sim. Por quê? Porque você fez piada o tempo inteiro. Aí você vai ficar pensando, eles também vão rir de mim. Né? Eu já vi pessoas fazendo piadas da forma como alguns foram à frente no apelo. O fulano foi assim, parecia que estava, né, se Quer dizer, você não faz piada de alguém num momento tão íntimo, tão poderoso. Você não imita alguém fazendo isso. Então, essas são coisas impróprias, né? Você não faz piada da morte. A morte não tem graça, né? Então, existem certos tipos de piadas que são impróprias para nós, filhos de Deus. Eu não sei se é o caso, né? Se for o caso, eu concordo com o Jonas. Sim. Cai naquela questão bíblica da roda dos escarnecedores, pastor? Tem a diferença entre ser um comediante e ser um escarnecedor. Entendi. Entendeu? As pessoas não veem a diferença, mas há uma diferença. Sim. Tem gente que faz piada para diminuir, para desprezar. Seja um outro líder, seja alguém de proeminente. Então, esse a Bíblia chama de escarnecedor. Não sente na mesa dele. Não ria das piadas dele. Eu espero também que não seja esse o caso. Então, você vê que essa questão de piada envolve muitos aspectos. Né? A palavra de Deus nos lembra, né, Guilherme? Não sai da nossa boca nenhuma palavra torpe, senão que seja boa predicação e que transmita graça, né? Graça de Deus tá sempre permeando a nossa conversa, né? Mas a graça pode ser engraçada. Pode ser engraçado. Até o nome, falaram isso tem graça. Pois é, tem graça na graça. Então, assim, uma graça que não tem graça, não é graça. Então, alguém que diz que crê na graça e não tem bom humor, tá mentindo. Tá mentindo, não entendeu ainda a graça, porque a graça de Deus é irresistível, é maravilhosa, e ela te dá leveza. Então, você ri fácil. Uma igreja que entende a graça é uma igreja que ri fácil. Então, nossos cultos têm que ser, sim, um lugar de rir. Também de chorar, é claro, há um momento para tudo. Mas de rir, é um povo alegre, porque a graça de Deus, ela pode ser, sim, engraçada. Mas, considerando todos esses pontos que eu falei, o ímpio também, às vezes, é engraçado. Mas, às vezes, é escarnecedor. Desequilibrado, né, pastor? E quem é feliz, é cheio da graça, né, pastor? Vai rir fácil, né? Fácil, tem bom humor. Sempre próximo de algo bem-humorado. Tem bom humor, né? A vida tem que ser levada com louvor e bom humor. E isso só é possível vivendo na graça. Amém. Tem uma mulher, Maria da Paz Silva, ela é de Séries, pastor. Tá aqui a pergunta dela. E ela diz o seguinte: pastora Luiz, eu quero compartilhar uma bênção. Sempre me cobrei muito na minha casa, tudo tinha que ser feito perfeitamente e eu tinha medo de errar e desagradar pessoas constantemente, né? Então parecia nada ia dar certo para mim. Um dia eu ouvi uma palavra sobre a graça, mudou minha história e eu entendo que vivi aprisionada pelo medo. Sou grata pela sua vida, pastor, e a graça comanda o meu coração, só quero agradecer. Olha aí, pastor, ela vivia querendo agradar as pessoas. A graça também é grata.
Gratidão. É incrível como a palavra, os antigos souberam entender ela muito bem, né? Porque a palavra graça, além de significar, principalmente, né, a graça de Deus, o favor imerecido, Deus dando e fazendo tudo para quem não merece nada. Sim. Uau. No decorrer dos séculos, ela foi ganhando outras conotações. A primeira delas, né, ações de graças. Então, quando você entende a graça, você é agradecido, você é grato. Não é verdade? Você certamente já ouviu aquela expressão, né? Não, aquela pessoa ali é cheia de graça, né? Aquela mulher tem uma graça especial. Tá falando de quê? Beleza. Né? Tá falando de um charme. Simpatia. Né? Simpatia, porque a graça de Deus é agradável. Perguntava o nome, qual é a sua graça? Então, qual é a sua graça? Referindo-se o quê? Ao nome da pessoa. A pessoa dela toda é vista como sendo um favor, uma graça de Deus. E depois ganhou o sentido também de ser engraçado. Cheio de graça significa ser algo engraçado, né? Cheio de alegria, cheio de riso. Você sabe, Abraão teve 2 filhos com 2 mulheres. Paulo diz que essas 2 mulheres simbolizam Sara, a graça, e Agar, a lei. Filho de Agar é Ismael, que simboliza a carne, Paulo diz. Mas o filho de Sara é Isaque. Isaque é filho da promessa, filho da graça. E o nome do filho da graça é riso. Deus, quando mandou colocar o nome de Isaque, é para chamar literalmente de riso. Então, o filho da graça, ele ri, né? Ele ri, ele é alegre. Se não é alegre, talvez ainda esteja lá na lei. E, inclusive, é muito mais convidativo, né, pastor? Você vai num ambiente feliz, você fica mais à vontade. Com certeza. Se o pessoal não é feliz, você pensa, se eles não são, eu não vou entrar aqui não, vou ficar quieto. Mas acabamos não compartilhando, falei de agradecer, mas ela, na verdade, está dizendo aqui que vivia uma vida, é a Maria da Paz, né? Isso. Vivia uma vida cheia o tempo inteiro de cobranças, que ela precisava de ser perfeita. Entende? Você sabe, o perfeccionismo é a maior expressão do legalismo. Todo idealista é legalista. É mesmo? É o tipo de gente insuportável. Entende? É o idealista. Ele está sempre pensando na sociedade ideal, no mundo ideal, na família ideal, no pastor ideal, na igreja ideal. É o que chamavam de puritano, pastor. Não, esse cidadão é um insuportável mesmo, legalista. Não aliviava ele, não. Tá cheio de empresa com CEOs assim, né? Eles dizem do Steve Jobs da Apple que ele era insuportável porque era perfeccionista demais. Então, mas você sabe, quando você é consigo mesmo, ainda é tolerável. Mas quando você acha que todo mundo tinha que estar dentro do seu ideal, é porque você ainda é Moisés ainda. O seu negócio ainda é trazer condenação na vida dos outros, porque não existe ninguém ideal. Então não tem crente ideal, não tem igreja ideal, não tem família ideal e também, obviamente, não tem sociedade ideal. Então, maturidade é você lidar com isso. Mas quando você entende a graça, você lida. Quando não entende, você fica debaixo da cobrança. Será que eu orei o tanto que devia orar? Será que eu li a Bíblia o tanto que eu devia ler? Será que eu fui ao culto o tanto que devia ir? Ele está o tempo inteiro em débito. Então, talvez a Maria da Paz está se referindo a isso. O tempo inteiro em débito. Mas aí agora, você entendeu que a dívida foi paga? A paz vem para o coração. Sabe, pastor, tem muitas pessoas, talvez o Naor seja testemunha disso também, que perguntam para a gente o que é viver e trabalhar ao lado do pastor Luiz, sempre sentado à mesa com ele, decidindo as coisas. É porque eles pensam que o senhor exige de nós o padrão de tudo aquilo que o senhor é capaz, é competente, é cheio de graça, né? Aí eu expliquei, não, o pastor Luiz, ele não exige de nós que sejamos outros Aloísios, né? Ele é gracioso, ele compreende, é tolerante, né? Porque eles acham que é o que o senhor acabou de dizer, que a pessoa, ela pode ser cheia de ideal, mas tinha que ser para si mesma, né? Não cobrar de quem está ao seu redor que sejam, né? Mas eu não disse que tem que ser, não. Mas já que ela quer ser perfeccionista, idealista, que seja só com relação a ela mesma. Sim. Não coloque essa cobrança sobre todos os outros. Sim. Uma mulher que se casa com um homem idealista, que está sonhando em ter um casamento ideal, meu Deus, vai ser um sofrimento. Tem um dó dos filhos desse cara, ok? E, vou ser franco, mesmo que ele resolva ser consigo mesmo, fica com dó dele. Sim. Porque a vida dele vai ser um horror. Entendeu? Não é à toa que muitos se suicidam, entram em depressão. Por quê? Nunca chega no padrão. Não vai alcançar nunca, né? Nunca. E ela pensa que não chegando ao padrão,
Deus está Deus. decepcionado com ela. Deus não vai me ouvir. Bom, ó, uma coisa. Deus agora está contra mim, porque eu estou muito longe do padrão. Aliás, é o que você mais ouve das pessoas, né? Exato. Pastor, estou tão longe ainda. E ela pensa que isso a afasta de Deus. Se ela soubesse que é isso que aproxima, ela ficaria em paz. Aleluia. Porque o fariseu se achava muito perto, mas estava longe. Acho que aí vale lembrar Romanos, né, pastor? Capítulo 5, versículo. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Paz com Deus. Mediante Jesus Cristo, né? Por quê? Porque agora Cristo, ele é tudo em todos. Entendeu? Até sua maneira de orar muda. Então tem pessoas que elas vão orar com esse espírito, né? Estou muito longe de Deus. Estou, Senhor, quem sou eu? Né? Eu não posso coisa alguma. Eu sou um trapo de imundícia. Eu sou desprezível. E ele fica com esse tipo de oração. Esse tipo de oração não agrada a Deus. O que agrada a Deus é a oração positiva. Entende? Então, eu vou orar e vou dizer, Senhor, obrigado, porque Cristo já é a minha sabedoria. Amém. Eu sei que eu vou ter sabedoria para isso aqui. Obrigado, porque Cristo é a minha santidade. O pecado está debaixo dos meus pés. Amém. Senhor, eu creio que eu sou filho. Como filho, eu estou orando no nome de Jesus. Entendeu? A humildade é concordar com ele. Concordar com o que você já é em Cristo, porque Cristo é tudo em todos. Ele é o ideal, ele é a perfeição. Nós não. Glória a Deus. Eu já vou até emendar, pastor, porque o Lucas, que participou e mandou o vídeo aqui para a Escola da Graça Cast, ele fala sobre como explicar para irmãos que entenderam a graça de maneira equivocada. Vamos ouvir a pergunta do Lucas. Olá, pastor Aloysio, meu nome é Lucas e a minha pergunta é a seguinte. Nós pregamos o Evangelho da Graça, que de fato é uma verdade, né? Mas como lidar com aqueles irmãos que entendem a graça de uma forma errada? E de forma errada eu falo que leva para o lado da libertinagem, de querer viver a graça de qualquer forma, de qualquer modo, porque a palavra ainda diz que mesmo na graça nós temos que tomar a nossa cruz, e essa cruz eu não falo em viver com base nos nossos esforços, mas renunciar ao nosso eu, negar a si mesmo. Como lidar com esse tipo de pessoas que quer viver de qualquer forma, o Evangelho. Eu não conheço ninguém. Essa é uma crítica que é feita constantemente, né? Mas é aquela pessoa que está usando a graça para libertinagem. Ainda não conheci esse cidadão. Ninguém nunca chegou em mim e falou, pastor, eu estou na graça agora, eu quero tomar todas, quero transar com todas, eu quero usar todas as drogas. Não encontrei esse cara ainda. Eu também estou pensando Não encontrei. Eu não encontrei também. Mas vamos supor que exista. E esse cara chega em mim e fala isso para mim. Não, agora eu entendi a graça e sei que tudo agora eu posso fazer em paz. Eu vou dizer para ele o quê? Romanos 6,14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Aleluia. Por que não terá domínio? Está debaixo. Porque nós não estamos mais debaixo da lei, e sim da graça. Então, se você diz que está na graça e o pecado ainda tem domínio, você está mentindo. Você é um mentiroso. Sim. Entende? O resultado da graça é vitória sobre o pecado. O pecado não tem domínio mais. Não é? Então eu nunca encontrei esse cidadão, mas se eu encontrasse, é isso que eu diria para ele. Portanto, é o que eu também te digo, Lucas, fale isso para essa pessoa que supostamente falou com você. Libertinagem, né? Libertinagem. Quem prega a graça, será que vai... Tem esse temor, né, pastor, dos legalistas? Que o senhor vai incentivar os outros a ir pro pecado. A esposa, às vezes, não percebe. Não, pastor, não fala isso, né? Aí meu marido agora vai enfiar o pé na jaca. Parece que as pessoas não acreditam do poder do novo nascimento, né? Do Espírito Santo dentro de nós, da verdade do Evangelho. Até parece que está todo mundo crente, louco para ir pro pecado. Paulo fala justamente isso, né? No próprio Romanos 6, ele diz, como viveremos no pecado, nós, os que para ele morremos. É mesmo. Então, veja, vamos entender esse versículo, né? Romanos 6. Depois você pode ler em casa, do 1 até o 3. Paulo não disse, como você vai viver no pecado, filho? Declare que você está morto. Não. Entendeu? Ele não disse, como você vai viver no pecado? Não, morra. Não, ele não disse isso. Ele te contou um fato. Já é. Já é. Se você nasceu de novo, você não tem como mais viver na escravidão do pecado. Não é nem uma questão de que você tem que fazer algo, não. É que você não suporta. Entende? A natureza sua agora não tem mais prazer naquilo. Aleluia. Não quer dizer que você não é tentado e não possa cair, mas você não quer continuar lá. Sim. Por quê? Porque algo dentro de você mudou. Então, é muito importante você ler a Bíblia da maneira certa, porque muitos creem que tem que morrer todo dia. Muitos, como ele mencionou aqui, o Lucas mencionou, né? Muitos acreditam que é uma exortação.
morra. Não, Paulo não está exortando, ele está te contando um fato. Você já morreu. Sim. E porque você morreu, você está livre do pecado. Aleluia. Tem inclusive os irmãos dizendo aqui, né, corroborando, Paulo Divino falando da questão de confiar na graça quando tudo ao redor parece desabar e o céu parece estar em silêncio. É uma pergunta do Valdivino antes da gente ir para o bloco da notícia e nós falarmos aqui da notícia do dia, encerrando esse primeiro bloco. Pastor, o Valdivino está se sentindo desamparado, não vê a graça. Na verdade, ele está olhando apenas com seus olhos naturais para o problema. Então, no dia da luta, e a luta vem para todo mundo, tem o dia em que a tempestade vem, mas eu sempre gosto de dizer, acima das nuvens, o sol continua brilhando. O sol não mudou. E não existe nuvem que não passe. Não existe nuvem que uma hora dessa não seja dissipada. Então, acredite em mim, esse momento de luta vai passar. Agora, enquanto você está no meio dele, lembre-se de algumas coisas. Primeiro, lembra que você é filho e é amado. É preciso crer constantemente. Eu sou amado, a bondade de Deus me persegue. Ainda que eu ande por esse vale sombrio, cheio de tempestade, eu não vou ter medo, porque Ele está comigo. Amém. Ele está comigo. Entende? É preciso crer que você é amado. Segundo, crer na promessa da palavra de Deus. Crer na verdade do que a palavra de Deus diz a seu respeito. Ele vai pelejar por você. Ele é por você. Ele não é contra você. Então, ainda que o inimigo se levante, o Senhor vai pelejar por você, porque a guerra pertence a Ele. E terceira coisa, procure descansar o seu coração. Eu sei que é muito fácil descansar na praia. Muito difícil, né, descansar no meio da tempestade. Reconheço isso. Não é fácil mesmo. Mas você sabe, o único lugar que a Bíblia fala para você ter medo de algo é Hebreus 4, onde a palavra de Deus diz o quê? Temamos, pois, não entrar no descanso. Então, o descanso é fundamental. É no dia da luta que você vence a ansiedade, a preocupação, você descansa a sua alma, espera no Senhor pacientemente e o dia vai raiar e o choro vai cessar. Aleluia. Então, uma frase do pastor Aloysio, né, tão importante que você sempre diz, pastor: Deus não é o autor dos seus problemas, Ele é o autor da sua fé, da sua vitória. É porque você erra, você fica achando que Deus está do seu lado, mas a relação do Senhor com a sua vida é baseada na obra de Cristo. Sempre é importante lembrar disso, viver com essa consciência que o meu filho pode fazer coisas erradas que eu discordo e posso até discipliná-lo em amor dentro da minha casa, mas isso não muda a nossa relação de amor e de paternidade, né? Uma coisa muito interessante que o senhor falou, pastor, essa questão de... É uma questão de exercício. Estava falando aí sobre temer não entrar no descanso. Entrar no descanso é um exercício de fé. Né? Ouvir a Deus, é esse que eu queria dizer, esse é o ponto. O senhor falou, isso me marcou muito, que ouvir a Deus é um exercício que você tem que aprender. Aí o senhor mencionou, se eu perguntar para vocês, por que está claro lá fora? Todo mundo respondeu, é o sol. Pois é, o dia que Deus falar com você, se você exercitar ouvir a Deus, você não vai ter dúvida que Deus está falando com você. Então isso vai ser como o sol brilhando ao meio-dia. E essa questão... Essa ilustração sua é boa, Rigonato, porque as pessoas questionam muito a experiência que elas têm com Deus porque não foi espetacular. Entendeu? Então, assim, eu não caí no caminho para Damasco, entendeu? Eu não vi nenhuma sarça pegando fogo. E aí, a experiência que ela teve foi, natural, como disse Elias, né? Como um vento suave, um cicio suave, ela acha que teve menos experiência do que outros que tiveram experiência espetacular. Mas a sua ilustração, ela ajuda bem, né? Uma pessoa que pega o sol da manhã, outra que pega o sol do meio-dia, tem percepções distintas, né? O sol parece queimar mais um do que o outro. No entanto, é o mesmo sol e a experiência é autêntica para ambos. Uau. É verdadeira para os dois. Verdade. Então, se a sua experiência tem sido suave, aleluia. Deus tem coisas grandes para você também. Se a sua experiência foi espetacular, é importante não pensar que o outro é menor do que você por causa disso. Você apenas recebeu mais graça. Agradeça por isso. Aleluia, aleluia.
Eu me sinto até mais leve, porque tem culto que a gente não sente tanto igual outros, né, pastor? A gente vai pro culto, será que aconteceu alguma coisa? Será que eu perverti, caí da fé? Eu não tô sentindo, mas é só o sol que está movimentando, ele continua lá. Aleluia. Escola da Graça Cast já volta. De volta com a Escola da Graça Cast, pastora Luiz já está respondendo muitas dúvidas aqui, juntamente com o pastor Naor Pedrosa, pastor Rigonato. Você que mandou mensagem, deixa eu te dizer algo. Fica conosco, mas não sozinho. Manda para alguém que precisa receber aquilo que nós estamos compartilhando aqui, que é o Evangelho da Graça da melhor maneira possível. À mesa, sentados com o nosso pastor Aloysio. Tem muitas perguntas, mas agora eu trago a perspectiva da graça. Notícia do pastor Mirim, porque é outra coisa que está explodindo na internet e eu preciso também que o pastor comente. Já ouvi o senhor dizer outras coisas sobre crianças pregando, pastor Aloysio, mas agora dessa vez esse missionário ficou muito famoso no Brasil a ponto do Conselho Tutelar impedi-lo de pregar e enfim, continuar que ele se vinha fazendo em várias igrejas. Então os vídeos se tornaram memes, piadas, debates teológicos acerca do pastor Mirim de apenas 14 anos. Divide opiniões, pastores e líderes religiosos comentam sobre a questão do Conselho Tutelar ter o impedido e da notoriedade do adolescente com apenas 14 anos de falar com tanta maestria e cativar as multidões com a sua teologia e as suas interpretações e também milagres e profecias. O que nós dizemos, pastor? Pastor Mirim de 14 anos. Olha, são vários aspectos que a gente deveria considerar nessa história, né? O primeiro aspecto óbvio é que esse menino tem sido usado provavelmente pelos pais desde muito cedo, porque certamente tem um temperamento, uma personalidade já mais naturalmente expansiva, comunicativa. Então ele foi ensinado, ele apenas está imitando o que ele viu. Ele é um imitador e tem que ser mesmo. Com 14 anos é isso que a gente faz, não é? Então, primeiro aspecto, você tem que ver isso. Segunda coisa é que as pessoas têm uma percepção, uma visão de pregação sensacionalista e muito essa visão pentecostal, né? Que todos podem falar e você tem que ouvir todos. Não, eu acho que todos podem testemunhar, mas ensinar não deveria ser função de garotos de 14 anos. Entende? Nem na minha casa eu deixaria minha filha de 14 anos me ensinar. Não quer dizer que eu não aprendo com ela, mas não é a função dela, entende? Então, uma igreja que coloca um garoto de 14 anos para ensinar, qual que é a idade desse povo? Quantos anos você acha que eles têm? A idade mental deles é de 7 anos, para valorizar o de 14. Então, isso é muito ruim. Deus estabeleceu o governo na igreja dos anciãos. A palavra usada, presbítero, né? Que vem do grego, significa ancião. Então, o governo da igreja foi dado aos anciãos e não para jovens de 14, 15 anos de idade. Então, isso me parece mais do que evidente, né? Mas, infelizmente, ele aprendeu e ele está fazendo isso e muitas pessoas acreditam que esse é o sinal de que ele é de Deus e que, portanto, devemos ouvir tudo o que ele tem para ensinar. Não, tem que passar pelo crivo como qualquer outro. Agora, o Ministério Público, né? Você disse? Isso, foi o Conselho Tutelar. Conselho Tutelar proibiu ele de pregar. Isso já é um problema. Por que é um problema? Porque ele tem direito na Constituição de falar. Entende? Mesmo com 15 anos. Se alguém quer ouvi-lo, ele tem que ter o direito de falar. Então, estão cerceando uma liberdade legítima, constitucional, de todo brasileiro. Não é verdade? Não importa a idade. Ele tem direito de se expressar, segundo a idade dele. Agora, se ele foi proibido de pregar porque há um excesso, suspeita, né, de que ele está sendo manipulado por adultos, aí já é outra história. Mas apenas dizer que, né, não está na idade, ele não pode falar. Não pode. Eu já pregava com 14 anos de idade. Mesmo, pastor? Sim, já pregava. Mas eu pregava para jovens de 14 anos de idade. Eu não pregava no púlpito da minha igreja. Entendeu? E tem alguns que são mais talentosos também, né, pastor? É impressionante a destreza com as palavras. Desde pequeno você percebe diferenças individuais. Né? Alguns nascem, Deus dá para alguns o dom,
Não dá para todos, mas dá para alguns um dom especial. E a pessoa manifesta esse dom cedo na vida dele. É o caso desse menino. Né? Que, obviamente, é o caso desse garoto. Então, eu não estou aqui dizendo nada a respeito dele. Estou apenas avaliando toda essa repercussão que tem acontecido. E volto a dizer, na nossa igreja, nós temos células que têm líderes jovenzinhos? Tem. Mas eles não estão lá ensinando para casais. Eles estão lá ensinando para outros jovenzinhos da idade dele. Sim. Então, tem células de garotos de 16, 17 anos na videira? Tem. Mas estão ensinando para outros garotos dessa idade. Então, você testemunhar para os da sua idade, tudo bem. Agora, o ancião, ele tem uma prerrogativa. Ele ministra para todas as idades. Né? Como dizia a Cora Coralina, desculpa, trago comigo todas as idades. Né? O ancião traz consigo todas as idades. Então, ele pode falar para todos. Eu agora sou ancião, sou sexagenário, então eu posso falar isso também. Entende? O governo tem que ser dos anciãos. Pare para ouvir alguém que tem não 15 anos de idade, pelo menos 15 anos de ministério. Pois é. Entende? Pelo menos. Entende? Não dê ouvido a qualquer voz. Tudo bem você assistir, achar bonitinho, achar legal, mas daí você fazer eventos e ele instruir a igreja. Por favor, isso mostra um nível de igreja tão imaturo e tão infantil que chega assim a dar vergonha. E não questionando, vergonha alheia. Não questionando ele em si, mas o conteúdo da mensagem, né, pastor? As pessoas sacralizam, são místicas e acham que ele é o profeta dos últimos dias. Aí mesmo aquilo que ele fala além da Bíblia, né, que não está na Bíblia, as pessoas ainda acreditam. Isso é uma imprudência. E ele fala? Sim, fala coisas que às vezes estão incoerentes à Bíblia, né? Então, esse o problema aí, aumenta muito. Assim, no afã de falar que ele é o profeta, aí ele profetiza. Que ele é mais ligado a profecias, né? Aí dele. As pessoas ouvem e dão crédito a isso, né? Pois é, tão ruim isso, né? Agora, é chato você ter que falar de um garoto de 14, 15 anos, né? Nem devia estar em pauta. Não deveria estar em pauta, porque a gente não deveria falar de garotos de 15 anos. Eu quero falar sobre pregadores que já são adultos, que sabem o que estão falando e quero falar do que eles estão dizendo. Mas de garotos eu não queria ter que falar. Porque jovens estão na idade de ser jovem, de ser imaturo, de falar abobrinha. Aí você vai falar abobrinha agora em nome de Deus, todo mundo vai acreditar? Meu Deus, onde estamos? Pois é, eu considero a imprudência da liderança, porque ele tem algo de Deus, sim, ele tem um dom, essa habilidade, influência no falar, né? E a instrução, a base, você vê que é cristã, mas a liderança deveria prepará-lo para o momento certo, né? E amadurecê-lo no ensinamento. Né? Pois é, esse garoto devia estar sentado à mesa, aprendendo com o seu pastor. Ele deveria estar sendo discipulado. E agora ele é colocado para discipular os próprios pastores. Isso é uma inversão de valores assim enorme e de bom senso. A igreja local funciona como uma grande família. Então, na sua casa, é o seu pai e sua mãe que ensinam. Mesmo que você é falante, acha que agora aprendeu tudo na escola, você vai ter que ouvir seu pai e sua mãe. Não é? Então, esse menino deveria estar sendo treinado. Porque a gente pensa assim, tem 14 anos de idade, ele deve ser assim, muito inocente. Não é, infelizmente. Não é. Se você não lembra, é um anjo, né? Se você lembra quando você tinha 14, 15 anos de idade, você não era anjinho mais. Então você já tinha um ego, você queria aparecer, você queria também estar em evidência, ser popular. Ofendia facilmente. Queria tudo isso. Então tudo isso faz parte. E aí você vê uma pessoa que gosta da câmera, que gosta do holofote, numa idade muito pequena. Como é que ele vai lidar com isso? Não existe maturidade sem cronologia, né, pastor? Nada substitui o tempo, não adianta. O tempo é fundamental. E se alguém justificar, mas Jesus aos 12 anos não estava lá ensinando para os mestres? A Bíblia fala que ele estava fazendo, eles admiravam das perguntas, né, pastor? A Bíblia não fala que ele estava ensinando. Eu imagino que a cena era o seguinte: Jesus sentou naquela mesa de anciãos ali e fez perguntas para eles. Mestre fulano, o que você acha de tal passagem lá de Moisés? E aí o mestre não sabia responder. E aí devolvia a pergunta. O que você acha? Então Jesus não estava lá questionando ele. Você já tem 70 anos e não sabe disso? Eu com 12 anos, olha aí que eu já... Não, isso é nojento, isso é horrível. Entende? Jesus não fez isso.
O Senhor perguntou com toda a honra, todo o respeito. Eles devolveram a pergunta. Aí o Senhor, ao fazer a réplica para ele, deixou todo mundo admirado. Uau. Entendeu? Mas o Senhor não chegou querendo admirar que ninguém o admirasse. Ele não chegou para aparecer. Mas é inevitável, não se esconde uma cidade edificada sobre um monte. Mas é muito ruim quando a gente quer colocar o holofote lá em cima da montanha. Jesus poderoso, que é isso? Eu vou trazer essa pergunta do Brandão, mas eu tô chocado com essa parte de Jesus aí. Tem que ler de novo, pastor. Eu crescia em crescia em graça e estatura. Diante de Deus e diante dos homens. Aleluia. Brandão, pastor, vai fazer uma pergunta aqui, eu vou colocar o vídeo agora. Ele quer entender a ira de Deus, colocando a história de Ananias e Safira como o exemplo. Como olhar a ira de Deus com a graça? Pergunta aí, Brandão. Pastor, meu nome é Brandão, sou discipulador aqui do Bueno, tenho uma pergunta para fazer para o senhor. Pastor, a palavra diz que Ananias e Safira foram fulminados pela ira de Deus. Mas como isso aconteceu, já que eles vieram depois da primeira vinda de Cristo? Como podemos entender isso com a ótica da graça? Ok. Essa pergunta é baseada no conceito de que Ananias e Safira, eles eram crentes. Só porque estava na igreja. Entendeu? Mas não eram. Ah, pastor, como é que você pode dizer que não era? O cara deu dízimo. Bom, se dar dízimo levasse alguém para o céu, você podia realmente comprar uma indulgência para entrar lá, né? Isso não é sinal de conversão. Ele fez isso para aparecer. Ele queria se mostrar. Então, ele era um ímpio infiltrado dentro da igreja, querendo tirar vantagens dos irmãos. Entendeu? Então, a primeira coisa que você tem que entender é que ele não era crente. Você sabe? Lá, essa história está lá em Atos, capítulo 5. E lá em Atos, capítulo 5, você vai ler da seguinte maneira. Entretanto, certo homem chamado Ananias. Já começa daí. Você vê que aqui ele é chamado de homem. Aqui no livro de Atos, todas as vezes que se refere a um crente, chama ele de discípulo. Tinha um discípulo chamado Ananias, que foi encontrar com Paulo. Tinha um discípulo antigo, já velho, que estava ali. Então a Bíblia fala, os crentes são chamados de discípulos. Mas quem não é crente é chamado de homem. Você vai ver quando Paulo também, ele traz a cegueira na vida daquele Bar Jesus, também foi um juízo de Deus. Sim. Por quê? Porque não era crente e estava se opondo à pregação do evangelho, à conversão de alguém. Entendeu? Então, não é chamado de crente, é um homem. Entendeu? Então, Ananias e Safira não eram nascidos de novo. Estou te dizendo isso. E por isso sofreram a ira. Aí você fala, mas peraí, não estamos na graça? Tem ira? Não, a ira está sobre o homem desde o Éden. Se você lê o que Jesus disse, vou ler para você, talvez você nunca leu, lá em João 3, verso 36, basta você guardar o último versículo do capítulo 3. Jesus disse assim, por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Não fala que virá a ira de Deus, fala que permanece. Ou seja, a ira de Deus já está aqui. Quando nós pregamos para as pessoas, estamos convidando-as para sair de debaixo da ira e vir para ficar debaixo do favor. Ou você está debaixo do sacrifício, ou você está debaixo do fogo, né, pastor? Ou você está debaixo da graça de Deus em Cristo, ou você está fora. Estando fora, o que sobra é ira. A ira. Então, a ira está aí fora. A ira de Deus. Eu sei que virá o dia da ira, realmente, que nós chamamos de grande tribulação, que ainda não chegou. Hoje, o convite é para todos. Saiam daí, vem para cá. Saiam da ira, vem para Cristo. O convite é para todos. Vai chegar o dia em que a ira virá. Aí eu não sei se nesse dia vai ter o convite mais. Jesus poderoso. Então quer dizer que não tem jeito, a ira não cai sobre alguém que já está na graça. Eles não estavam na graça. Exatamente. Se você é filho, como que Deus vai colocar a ira sobre você? Já foi derramada sobre a ira que você deveria receber, Cristo recebeu no seu lugar. Entendeu? Então é preciso entender, não tem jeito das duas coisas coexistirem. Então você encontra crentes o tempo inteiro, né, que dizem de maldição, né? Então a ira traz maldição. Isso. Agora,
Paulo diz lá em Efésios 1:3 que nós somos abençoados. E Gálatas 3:13 diz que Cristo nos resgatou da maldição. Então você não pode ser as duas coisas. Não dá para você ser abençoado e amaldiçoado ao mesmo tempo. Ou você é uma coisa, ou você é outra. As duas não tem jeito. Entendeu? Então o crente, ele é abençoado em alguns momentos, amaldiçoado em outros. Não faz sentido. Você é abençoado com toda sorte de bênção espiritual em Cristo Jesus. Isso é uma condição, é a sua vida. O filho é abençoado. A maldição não tem lugar na sua vida mais. Agora, se tem maldição, não tem bênção. Não há bênção na maldição, como muitos ensinam. Maldição é maldição. Isso aí é um fato que, por não entender como o senhor explicou agora, muitas pessoas ficam com medo de, a qualquer momento, cair um raio na cabeça dela. Esse medo, temor de... Olha, se você não crê na graça de Deus, só tem duas possibilidades para você. Ou você se torna um hipócrita, acha que cumpre tudo e que, portanto, Deus agora é devedor para você, ou você se torna um crente angustiado, cheio de angústia e de conflito, porque você sabe que não obedece, você sabe que não cumpre tudo e está o tempo inteiro na expectativa de coisas ruins, porque a ira virá. Não tem meio termo. Ou é uma coisa ou é outra. Eu vou te dizer, o primeiro grupo é a maior parte. São hipócritas. Passam a ideia de que estão cumprindo e sabem que não estão cumprindo coisa nenhuma. Não é? Mas aqueles que são conflituosos, angustiados, esses estão prontos para receber a mensagem da graça. Pastor, e uma coisa importante também é que o próprio apóstolo Paulo, enquanto perseguiam a ele, falavam mal dele, né, e se levantavam contra ele, ele estava ali pronto para perdoar. Mas no momento em que se levantam contra a mensagem que tem o poder de salvar o homem, aí é que a ira de Deus manifesta a sua graça, porque a mensagem não pode ser parada, vai afetar. O que aconteceu, inclusive, lá no dilúvio, né, pastor? Houve um juízo e aquilo foi graça. Sim. Porque se não sobra nenhum homem puro, como o Salvador viria? Exatamente. Então, isso é uma coisa muito importante. Paulo, ele diz, acho que isso é uma coisa muito interessante, né? Quando, lá em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 14, quando Alexandre o latoeiro, a Bíblia fala, Paulo diz, causou-me muitos males. O Senhor vai dar a paga. O Senhor vai vingar na vida dele. Quais males que ele causou? Contra a pregação, contra o ministério. Entende? Então, quando você se levanta contra a igreja, vai ter ira. Muito cuidado. Tem que ter cuidado, por quê? Porque é o corpo de Cristo. Sim. Mas aí, Paulo diz no verso seguinte, na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Não tem nada a ver com o evangelho. É a pessoa dele. Qual que é a atitude de Paulo? Que isto não lhe seja posto em conta. Está perdoado. Quando é comigo, está perdoado. Mas quando está resistindo o ministério, aí vai acertar com Deus. Vai prestar conta diante de Deus. Pastor, mas eu gostaria de provocar o senhor no mesmo assunto, ao que Paulo falou em 2 Coríntios 5:19, né? Que poucas pessoas acreditam. É mesmo? Nessa verdade aqui, como ela está. Porque fala assim, ó, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Em Cristo. E nos confiou a palavra da reconciliação. Venha para Cristo. Essa é a palavra da reconciliação. Quando você vem para Cristo, seus pecados não serão imputados. Ou seja, né, pastor, não tem ninguém no inferno por causa do seu pecado, mas porque não creu, não aceitou o pagamento. Quem permanece rebelde contra o filho, está debaixo da ira. Tirou o filho, né? Tá pago, mas você tem que... Mas esse versículo, ele é maravilhoso mesmo. Só tem que ser compreendido, porque tem muitos que são chamados universalistas, que usam esse texto para dizer que todo mundo já foi reconciliado e salvo. Não, é por isso que o Senhor nos entregou a mensagem da reconciliação. É para contar para as pessoas, olha, sua dívida está paga, o rei não está cobrando mais a sua dívida e ele está te convidando para a festa. Entende? Essa é a mensagem da reconciliação. Mas aquele que rejeita, sobre ele permanece a ira de Deus. E aí pode acontecer igual Ananias e Safira. Com certeza. Continuar. E tem acontecido, é porque as pessoas não sabem. Tem muita gente morrendo. Mas tem gente que tem sofrido
ira de Deus porque tem se oposto ao evangelho, tem se levantado contra a mensagem. Sim. Tem gente que acha que é coisa à toa falar mal da graça, falar mal do evangelho da graça. Isso é grave. Vão prestar conta diante de Deus. Uau. Quando falam de mim, tá perdoado. Mas quando falam da mensagem, aí é Deus que vai julgar. É aquilo que o senhor mesmo usa, né? Você pecar contra o trabalhador comum, você dá um tapa na cara do trabalhador comum, tem uma penalidade. Mas você bater na cara do presidente... É outra. É outra consequência. Aí essa é a diferença de pecar contra eu e pecar contra Deus com certas atitudes. O pecado às vezes parece ser o mesmo, mas a vítima mudou. Alguém falou para mim, não é injusto, o cara peca 60, 80 anos e é condenado eternamente. Não deveria ser uma penalidade proporcional? Então, é proporcional a quem você ofendeu, né? Você está andando na rua, parece um mendigo, e você dá um tapa no mendigo. Provavelmente não vai acontecer nada. Provavelmente nem a polícia será chamada. Por quê? Porque é um mendigo. Aí você resolve dar um tapa no cidadão. O cidadão vai denunciar você, você pode sim ter algum processo contra você. Não vai dar cadeia, nada disso. Se você resolve dar um tapa no presidente da República, o tapa é o mesmo. Mas você está cometendo um crime contra a segurança nacional agora. Por quê? Porque o presidente representa a nação. Mas se você tiver oportunidade ou ocasião de dar um tapa no Papa, piora muito ainda. Piora. Entendeu? Só vai piorando. Você vê, o crime é o mesmo, mas a punição aumenta de acordo com a vítima. Então, um crime contra uma criança, um bebê inofensivo, é muito grave. Muito grave. Um crime contra um criminoso é menos grave. Concorda comigo? Com certeza. Agora, se nós achamos que uma criancinha é inocente, é doce, imagina Deus. Deus, completamente santo, puro, além da nossa imaginação. Qualquer ofensa contra ele, a punição é do tamanho dele. Ele é eterno. E ele é eterno. Pensa nisso. Muito bom isso. Boa. Calcula bem, rapaz, quem que você está ofendendo. Essa merece ser Glória a Deus. postada. Deixa eu caminhar para o final do nosso Escola da Graça Cast. Eu quero agradecer, pastora Luísio, por essa hora que nós estivemos aqui sentados à mesa e dizer para quem nos acompanha, não perca. Toda quarta-feira estamos nesse mesmo horário, juntos no canal do YouTube do Pastor e na Rádio Vinha FM. Primeiro agradecer, pastor Nauro Pedrosa, um forte abraço e nos vemos no próximo programa Escola da Graça Cast. Obrigado, pastor Guilherme, pela participação aqui honrosa ao lado do pastor Luiz, pastor Rigonato. Obrigado você, ouvinte, que está conosco também, que você seja muito abençoado. E espero você também no nosso canal no YouTube, Nauro Pedrosa com Z, todos os dias de segunda a sábado, aliás, compartilhando o devocional na presença do Pai, lá no nosso Instagram também. Aleluia, pastor Luiz Rigonato, um forte abraço e até o programa Tira Dúvidas, né? Amém. Forte abraço, Guilherme. Muito obrigado, pastor, por esse privilégio. Eu uso suas palavras, né? É muito além do que eu mereço estar aqui. Muito obrigado. Aleluia, pastor Aloísio, obrigado pelo tempo juntos. Pergunta não é uma coisa difícil para o senhor, né, pastor? A gente pergunta da Bíblia, o senhor gosta de responder. Gosto, mas tem Duas perguntas. coisas distintas, né? Tem perguntas que eu não sei a resposta, né? Então, quando eu não souber, você vai descobrir aqui. Só que eu não digo assim claramente, eu não sei. Eu digo, olha, há muita controvérsia, Nada. muita gente fala muita coisa sobre Falta isso. luz sobre esse assunto. É um assunto ainda polêmico, então a gente não fala eu não sei, né? Mas é óbvio que tem coisas que a gente não sabe. E o não saber tá bom também. Aleluia. Tá tudo bem. Amém. Não é? Eu não tenho a pretensão de querer saber tudo, muito menos a respeito das coisas de Deus. Alguém me perguntou esse tempo atrás se eu ainda tinha alguma dúvida no coração sobre alguma coisa espiritual. Eu falei, olha, dúvida eu não tenho nenhuma, mas eu tenho muitas ignorâncias. Ou seja, tem muita coisa que eu não sei, mas isso não é dúvida, é só ignorância. Aleluia. Ótimo. Obrigado, querido pastor. Até semana que vem. Fica o convite. Quem segue o pastor no Instagram, manda para o pessoal esse programa, tá no YouTube e você seja muito abençoado. Até o próximo programa. Tchau.